Bom programa hoje, diferenciado, viu? Eu queria dizer. Tá com cara também de que a gente tava sem assunto, né? Mas palmas para a nossa VTube, que não é a VTube loirinha, a nossa VTube daqui, que teve essa ideia maravilhosa. E o público que chegou junto, né? Porque a galera foi lá. O Twitter tem horas que presta para alguma coisa. Um beijo para Elon Musk. Pronto, agora todo mundo, os defensores do Elon Musk vão aparecer aqui. Pode rodar a vinheta. Seguinte, este tweet aqui foi uma sugestão da nossa produtora VTube, que falou, cara, é o seguinte, pede opiniões impopulares lá e tu vai reagir a elas sem ver, porque quem escolheu foi VTube e Edu, os nossos produtores. Então eu botei lá, no meio do jogo da Champions, inclusive, se o chefe sabe eu ficar puto, falei, ó, bote aqui uma opinião impopular do futebol. E um gifzinho maroto de uma criança fazendo assim, ó. Só para dar aquela chamada, né? Porque o texto frio ia ficar ruim. E aí tivemos muitas respostas. Eu confesso que eu só vi uma, juro pra você, que foi inclusive a única que eu respondi. Que está aqui, e é a primeira logo. Campeonato Brasileiro Série D. O cara não dá a cara, né? Pra falar uma barbaridade dessa aqui, ele não dá a cara. Porque segundo o Campeonato Brasileiro da Série D, campeonatos europeus não deveriam ser transmitidos para o Brasil. Disse o cara que é fã do Linkin Park e assiste Vingadores. Isso aqui, vamos lá. Temos duas vertentes aqui para defender esse senhor. Ou ele é doido, ou é um protecionista, né? Então ele quer o quê? Proteger a economia local, já que ele está aqui como Campeonato Brasileiro da Série D. E aí, para evitar, reconhecendo que o nosso futebol é pior, ele quer que a gente viva alienado. Então não vamos ver o melhor, que é o futebol europeu. Vamos viver aqui no nosso negocinho, no nosso mundo. Cara, se o mundo fosse feito deste rapaz aqui, a gente ainda estava na Idade da Pedra. Porque aí, ó, ei, não deixa saber que tem uma comunidade ali do lado, que os caras já viraram agricultores, não. Vamos continuar nômade aqui. Aí, depois da agricultura, não sei se vocês sabem a história da humanidade, tudo começa ali, nos assentamentos agrícolas, viu? Depois leia Homo Sapiens, que é um fantástico livro. Você passa de caçador-coletor para um cara fixo em um lugar. E aí muda toda a história da humanidade. Mas segundo o rapaz aqui, você não pode ver uma coisa melhor. Vamos continuar caçando aqui, sendo comido por javali, correndo de leão, morando em cima das árvores. Porque, pô, tem uma galera ali que tá morando já numas casinhas de tijolo. Não pode. E o cara não pode consumir nada de fora, né? Comer McDonald's aqui, esquece, também não pode. O que mais que não pode? Andar de... qualquer carro. Fiat, não pode também. É produzido aqui, mas a marca é fora, né? O que mais? Uma outra parada qualquer. iPhone, usa? Se usar, lascou. Também não pode. Banda estrangeira. Entre um Caetano Veloso e um Rolling Stones. Ele escuta o quê? É obrigado, né? Um cinema. Ele vai com a namorada ali, vê um Vingadores ou vê um Tropa de Elite? Os dois são muito bons, diga-se de passagem. Nenhum é pra date também, né? Se tu vai pra um date e levar tua mulher pro Vingadores, fodeu. E pro Tropa de Elite, vai sair 2 traumatizados de lá. Então, meu amigo, essa opinião não existe. Porque o mundo é global, aqui é intercâmbio, a gente melhora, é o produto bom. Então não tem como. Se isso aqui for uma ironia, eu fiquei puto mesmo assim. Porque a opinião é uma barbaridade. Vamos pro próximo, né? Que aqui eu já fiquei puto o suficiente. Almeida, o Tite é muito bom. E o Neymar seria titular em todas as seleções da história do Brasil. Simples. É por discordar disso aqui? Vamos ponto a ponto aqui, né? Análise da jogada do Almeida. Tite é muito bom. Ponto. No dia que isso aqui for uma opinião impopular, fodeu, né? O Tite é bom. Tá errado quem acha que ele é ruim, pô. O Tite é bom. E ganhou o que ganhou na vida dele aí. Pergunta para um torcedor do Corinthians se ele não é bom. Porra, não dá, né? O Tite é bom. Ponto. Neymar seria titular em todas as seleções da história do Brasil. Vamos lá. Eu acho que ele tem razão. Acho. O Tostão falou disso. O Tusta, falou que em 1970 o Neymar seria titular. Inclusive no lugar dele. Então, já temos um aqui, né? 2006, o Neymar seria titular. No lugar de alguém ali. Ia ter que sair o Adriano, ia ter que sair o Kaká. O Kaká ainda não era o Kaká melhor do mundo, tá? Lembre-se. O Neymar jogou mais que o Kaká, certo? Todo mundo concorda aqui, né? Seria titular. Em 82,
quem jogava não tinha necessariamente, era o Éder Aleixo, o ponto esquerda. E o Neymar jogava pelo lado esquerdo, o Neymar foi mais jogador que o Éder Aleixo. Ele jogaria em 82. E aí a gente precisa ver ali 58, 62, porque você tinha como aquele cara do lado esquerdo ali o Zagallo, que fazia junto com o Nilton Santos uma bela dobradinha. Eu não tenho nem dúvida que o Neymar jogou mais com o Zagallo, por mais que o Zagallo fosse muito importante. Então se a gente pegar as seleções campeãs do mundo, essas mais icônicas, o Neymar jogaria. Em 2002, o Neymar também jogaria no lugar do jovem Ronaldinho Gaúcho. E em 94, aí eu não tenho nenhuma dúvida que o Neymar é muito mais jogador do que o Bebeto. Se tivesse uma dupla Romário e Neymar, é putaria, né? Almeida, você está correto. Esse react era pra eu ficar com raiva? Isso não é uma opinião impopular. A do Tite, ela é óbvia. A outra eu entendo que ela é polêmica. Mas eu tô abraçado com o Almeida aqui. É nós, Almeida. Próxima. Lucas Lima. Algumas torcidas aqui já ficaram puta. Zidane não pode estar entre os 10 maiores da história se ele nem foi sequer o maior da sua geração. Ou o grande jogador dos times que atuou fora da França. Endoidou, né? Aqui só vai tratando. Lucas, vamos lá. A gente tá falando do maior algoz da história da seleção brasileira. Campeão do mundo pela França. E sim, ele era o maior jogador da geração dele, francesa, disparadamente, tá? E ele e o Ronaldo brigavam ali na mesma época, tá? Um ganhou 3 bolas de ouro, o outro também ganhou. E eles ficavam revezando o prêmio ali. Em termos de gigantismo, o Zidane é enorme, enorme. Você pode achar o Ronaldo melhor, mas eles são 2 craques geracionais. Então existia a briga ali. Ou o grande jogador dos times que atuou fora da França, não é verdade. E no Real Madrid Galáctico era ele, não era o Ronaldo Fenômeno não, viu? Era o Zidane mesmo, não era Raul, não era Figo, era o Zidane. Inclusive o Zidane, ele incorpora a imagem do Galáctico. Se você pensar Real Madrid Galáctico, a primeira coisa que vem à cabeça de qualquer pessoa normal é o Zidane. Fazendo gol na final da Champions. Esse banco aqui tá precisando de um óleozinho, né? Que é aqui, ó. Tá vendo? Esse banco aqui, ele reagindo a esse comentário aqui do rapaz. E, cara, assim, os 10 maiores da história é porque a gente tá falando de um campeão do mundo, de um cara que foi expulso numa outra final e se aposentou numa final de Copa, um cara que tem o gol mais ruim da história da Champions, o maior jogador francês de todos os tempos, tudo isso vai somando. Ele pode até não estar entre os 10 ali, mas ele vai estar brigando, ele vai estar orbitando por ali para entrar na sala. Então, assim, também tirar o Zidane pra merda é doideira, né? O Lucas Lima errou. Errou e continua errando, né? Vamos pro próximo. Igor A. de Oliveira, que é pentacampeão de alguma coisa aqui. Aí eu não sei. Zico começou o só, já cagou. Eu não li nem o resto ainda, tá? Que eu tô olhando pra câmera aqui. Aprenda uma coisa. Prova quando você for fazer, você garoto, prova. Quando o cara bota sentenças muito afirmativas, tipo assim, a humanidade só não sei o que mais lá, é falso. Não sei o que é totalmente tal coisa, é falso. Nunca errei um verdadeiro ou falso em prova, tá? Informação aqui. Botou palavra definir. Os professores que acompanham Polêmicas Vazias sabem disso. Botou o só, totalmente, a definição, cagou regra, errou. E olha que aqui está falando um grande cagador de regra. Vamos o Igor A. de Oliveira. Zico só é alçado a craque. Já foi dito que seria o melhor depois de Pelé, porque teve uma imagem difundida de forma massiva pela Globo no início da década de 80. Existiam jogadores melhores, poucos, e sem a mesma exposição. Zico é superestimado. Ah, vai a merda, Igor. Com todo respeito, Igor, que opinião cocô que você falou aqui. O Zico. Tá falando aqui o cara que acho que aqui na TNT mais gosta do Maradona. Adoro. Acho que o Maradona jogou mais que o Zico. O Zico também acha isso. Mas o cara mais parecido com o Messi não foi o Maradona, foi o Zico. O contrário, né? O Messi era mais parecido com o Zico do que com o Maradona, dito pelo próprio. E o Zico era imparável. O Zico, ele era 10, 11, 8, era tudo que precisasse. Arco, flecha. Finalizador, cobrador de falta, achador de passe, 1 contra 1, absurdo. Olha, superestimado é loucura. Ele foi o maior craque da geração dos anos 80. Não teve Roberto, não teve Reinaldo, não teve Falcão, não teve ninguém. Era o Zico e o resto. Ele fala aqui,
jogadores melhores, não tinha nenhum no Brasil melhor que ele. Nenhum jogador. Ele era o grande nome da seleção de 82, ele era o grande nome do Brasil dos anos 80. Assim, isso aqui é de uma loucura completa. Completa. Não tem como. Agora, óbvio que o Flamengo... Aí outro detalhe também. O Flamengo foi difundido pela Globo porque ganhava, porra. Porque foi o melhor time daquele período. E existe uma lógica óbvia de transmissão, quando o Brasil estava começando a ter transmissões nacionais, as TVs mais populares, o Flamengo calhou naquele momento de ser o melhor time daquele momento. Então era natural que ficasse mais popular. Só que ele se manteve popular porque ele se manteve ganhando. E o Zico foi para a Itália e ele chegou na metade do campeonato, ainda quase foi artilheiro junto com o Platini, que jogou o campeonato todo pela Juventus. Ô Igão, desculpa aí, velho. Não tem como defender aqui não, ó. Steven Ribeiro Leal. Romário é outro doido, né? Romário é superestimado e Ronaldinho Gaúcho sumia nas decisões. Vamos por partes. Romário é superestimado é loucura, né? A gente tá falando de um cara aqui, campeão do mundo, que tudo que ele falou, que ele entregou, que ele prometeu, ele fez. Que o Cruyff adorava, fez parte do Dream Team do Barcelona e jogava uma barbaridade. Finalizador, poucos são tão bons quanto ele. É lógico que o personagem Romário, ele é ame ou deixe, né? Mas ele é absurdo, de superestimado não tem nada. O cara jogou no Barcelona e foi embora porque quis, porra. Ele não foi embora do Barcelona porque estava jogando mal. Ele saiu do Barcelona melhor do mundo. Falou, vou pra praia, vou pra Barra da Tijuca, não julgo, porque no caso dele eu faria o mesmo. Ronaldinho Gaúcho sumir as decisões. O sumir é um termo muito forte, mas ele não está de todo errado e isso é dito, o Deco esses dias numa entrevista há um tempo atrás falou, o Ronaldinho Gaúcho tinha uma questão com decisões, né? Ele não era um jogador tão decisivo. O Ronaldinho Gaúcho, salvo engano, eu já falei isso no Polêmicas, tem um gol em final e eu acho que é no Campeonato Gaúcho, Grêmio e Inter. No resto ele é um cara de poucos ou nenhum gol em final, então realmente assim, ele tinha atuações em grandes decisões abaixo do que o futebol dele, que é absurdo. Talvez a melhor decisão que ele jogou na vida, duas, ele jogou muito bem. Final da Copa das Confederações, Brasil e Argentina, e a final da Champions, que ficou uma lenda de que ele jogou mal, ele não jogou não, ele jogou bem contra o Arsenal. Eu refiz esse jogo pro Facebook que a gente passava, ele foi muito bem no jogo. Inclusive ele dá o passe pro Eto'o que gera a expulsão. Gustavo Finger, ou Finger, torcer para time europeu é a maior vergonha que alguém pode ter. Porque assim, roubar, matar, tá de boa, né? Mas torcer para time europeu, o cara é um filho da puta. É isso, né? Ser homofóbico, escroto, tá suave. Mas torcer para time europeu é uma vergonha. Sabendo legal. Torcer eu falo dos que diz amar o clube. Ficar falando Visca Barça a la Madrid. Vergonhoso para caralho. Ô, Gustavão, é o seguinte, meu velho. Não dá pra ser sommelier de torcida, velho. E eu tô falando aqui como um cara que nasceu num estado e torce pra time de outro estado, porque você tem um poder midiático, de produto, de entretenimento muito grande. E cada um tem sua história, velho. O cara, às vezes, tu vai saber se o cara... Aí eu queria tu conversando aqui com um doido desse. Ele tá no restaurante, né, o Gustavo? Cagando essa regra aqui. Porque é vergonhoso. O Visca Barça não tem como. O cara que fala lá Madrid é um merda. Aí tem um rapaz aqui do lado, aqui na mesa do lado. Aí ele cutuca o Gustavo. Amigão, sabe meu pai? Espanhol. Nasceu em Madrid. Primeira viagem que eu fiz com meu pai, a única, porque ele tava com câncer terminal. A gente foi pra Madrid. E o único jogo que eu vi na vida no estádio foi com meu pai com o Real Madrid. E tu vem falar que eu não posso falar lá Madrid? Vai te fuder, porra. O outro lá, o Visca Barça, tu não sabe se o cara é filho de catalão, se ele foi lá, se ele, porra, teve um problema sério na vida dele e ele não podia sair de casa, ele só ficou vendo pela TV. E aí o primeiro time que ele viu foi o Barcelona do Guardiola. Tu não sabe se o cara ali em 2004, por exemplo, tava na merda porque era apaixonado por uma garotinha e a garotinha não gostava dele e ele ficava com vergonha de sair de casa porque ele se sentia depressivo, porque ele ia encontrar a garotinha no shopping com outro cara que não era ele. E aí ele torcia em casa, ele não queria sair aos sábados e domingos, ficava vendo o que? O Arsenal invictus. E aí hoje ele grita lá, Go Gunners, e tu vem julgar o cara dizendo que ele é um vergonha, ele é vergonhoso. Cara, a história de construção de torcida, ela é muito particular. Não tem como aqui, o nosso chefe, porra. Nosso chefe aqui é Mia Samia. O cara é neto de alemão, torce pro Bayern de Munique.
André Henning, pô, André Henning tem relação íntima com o futebol alemão. E aí você vai querer julgar a torcida do cara, mas também ele não é Mia Samia, ele só gosta do futebol alemão. Ele é torcedor ele já falou, né, do Corinthians, né? Já, pô. Então é outra parada, então não vem com essa conversa. Isso aqui aqui tá... Pô, essa frase é brincadeira. Torcer pra time europeu é a maior vergonha que alguém pode ter. Mas, de novo, roubar e matar tá suave aqui pro Gustavo. O que mais? Sacanear, talaricar amigo? Pode. Não pode torcer pra time europeu. Não pode. Assim, ser escroto com a mãe? Pode. Torcer pra time europeu? Não pode. O que mais? Assim, a senhorinha querendo atravessar a rua, tu empurra ela? Pode. Torcer pra time europeu? Não pode. O que mais? Falar no cinema? Porque isso é uma escrotidão num nível bizarro. Ligar o celular, peidar em elevador, tá tranquilo. Mas torcer pra time europeu é a maior vergonha. Vai pra porra, Gustavo. Tem mais? Esse era o último. Tá bom também que a gente parou no auge, né? Vai. Faltou meu ar agora no final. Que eu vou... Você nota pela velocidade da fala que eu vou ficando um pouco mais irritado, né? Mas, ó, bela ideia. Eu queria uma parte 2 disso aqui. Vai ter? Com essas mesmas opiniões ou de outro post? Beleza. Sugiram nos comentários aqui, ou se vocês quiserem botar neste, o 2 vai vir de comentários deste post. Desse vídeo, né? Lá embaixo você bota opiniões absurdas e imbecis aqui. Beleza? E depois aqui do Gustavo tá liberado de você fazer qualquer merda na sua vida. Não é vergonhoso. A única vergonha é o quê? Torcer para time europeu e falar lá Madrid e Visca Barça, né? E o Neville Walker Alone também, se o cara falar, fudeu. Esse aí é preso. Preso é tornozeleira eletrônica e trabalhos sociais. Meu Deus. Deu até dor de cabeça, velho, agora.